Vamos hoje dar início a 4 mensagens, começando a primeira hoje. São 4 mensagens especiais e vamos começar em Isaías 38. Isaías 38, versículo de número 1. Nós vamos até o versículo de número 9 nessa leitura. Isaías 38, versículo de número 1. Isaías 38, versículo 1. E nós pretendemos chegar até o 9. Gente, eu acredito que Deus, Ele sempre envia a palavra certa para o momento certo, para nunca nos deixar sem rumos, sem direções. Amém? Sempre nós precisamos de uma palavra para direcionar o tempo da nossa vida. Quando você está caminhando sem direção, sem caminhos a seguir, você provavelmente esteja andando como uma barata tonta. Quem já se sentiu como barata tonta algum tempo da tua vida? Já se sentiu assim? Pastor, eu tenho muita vontade, muita coisa, mas eu estou assim, sem saber como fazer para chegar lá. Eu estou sem caminhos perfeitos para andar com o Senhor, e eu quero andar contigo. E eu quero, de verdade, eu peço a Deus. Ontem nós tivemos um encontro muito especial de casais. Muitos casais até me avisaram: pastor, nós só vamos vir à noite. Então muitos vão vir à noite ainda, muitas pessoas estão num passeio. E eu acredito que essa palavra vai ajudar a nossa vida, a nossa igreja, a progredir nos passos da vontade de Deus. Amém, irmãos? O versículo 1 diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, o profeta, filho de Amós, e disse... Vamos junto, por favor, que eu quero que essa frase fique grifada no seu coração. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Bom, o texto, ele já nos faz entender que a coisa é bem séria, é grave. A questão aqui é questão, como diz um dito, é questão de vida ou morte. Porque estamos entendendo e compreendendo que Deus não enviaria o profeta a falar algo como brincadeira. Quem conhece essa história? Só para mim saber, todo mundo conhece? Ah, pastor, a gente sabe muito bem que o Ezequias não morreu assim, não. Ezequias, ele não morreu doente. Mas vamos entender uma coisa: Deus, ele mudou a situação. Mas para que a situação fosse mudada, transformada, precisava de algumas atitudes de Ezequias. E às vezes nós não temos tido entendimento de mudar as nossas atitudes. Às vezes nós continuamos sempre batendo na mesma tecla, achando que fazendo daquele jeito vai dar certo. E não dá. Eu não vou entrar propriamente, eu vou usar da exegese, do entendimento da palavra, para que você consiga entender. Eu não vou contar a história de Ezequias para você. Eu já preguei algumas vezes falando de Ezequias, a história dele, sobre o momento que Senaqueribe, que é o rei da Síria, vem levantar-se contra Israel, e o Ezequias ora a Deus, Deus dá livramento. Eu não vou contar a história de Ezequias, mas vamos levar diretamente ao ponto de conclusão do que leva o Ezequias a estar passando por este fato tão triste. Ezequias era um rei vitorioso. Ezequias até é reconhecido, e biblicamente também, em muitos textos, você vê falar de Ezequias de maneira que ele foi um reformador. O que é uma pessoa reformadora? Uma pessoa reformadora merece mérito? Bom dia. Uma pessoa reformadora merece mérito? Porque para reformar não é fácil. Não é fácil você chegar e organizar uma coisa que está bagunçada, jogada, às vezes uma vida que a coisa não flui, alguém chega e traz uma solução, é uma bênção. É bom quando nós temos pessoas que nos incentivam a melhorar, amém? E o Ezequias foi um rei assim. Ele, quando começou a governar, ele foi tirando tudo que era de idolatria, tudo que era de pecado, ele foi arrancando do meio do povo aquilo que não prestava. Assim tem que ser a nossa vida. À medida que vamos conhecendo a Deus, temos que ir tirando aquilo que não presta, amém? Arrancando. E o Ezequias, ele por ser um reformador, alguém que aplicava a palavra, alguém que buscava a Deus, ele instalou o culto a Deus, o povo buscava a Deus nos dias de Ezequias. E que bênção foi estes dias de Ezequias. Só que acontece o fato que depois de algum tempo, o Ezequias está bem. Eu até essa semana que passou, alguém assistiu, acho que foi na quinta-feira, gravado da quinta, quinta-feira eu gravei, não, foi de quarta-feira, né? Quarta-feira eu falava acerca dos dias bons da vida.
Alguém assistiu essa mensagem? Eu falei do rei. Não é Josafá, não. Josafá, eu falei na quarta no culto. Espera aí, Tique, o Teco volta aqui. Deixa eu ver. Ai, não foi o Roboão também, irmão. Foi o Jesus amado. Uzias. Oh, Jesus. Eu estou com a história e esqueci o nome do homem. Uzias. Foi um rei que ele também foi um bom rei, fez grandes obras para que reformasse também no período dele, buscou a Deus, ensinou o povo, ajudou o povo. Só que no ápice da vida dele, quando ele já se tornou um grande rei, 50 anos de governo, o povo amava o rei Uzias, a Bíblia fala que chegou um dia para ele que ele se exaltou. E ele chegou ao ápice da vida. Quem não quer chegar ao ápice de você falar assim, eu queria ter tal coisa e hoje eu tenho. Eu queria realizar aquela viagem, eu já fiz, até fui várias vezes naquele lugar. Não sei se você é assim, mas tem lugar que a gente quer conhecer, que depois que você conhece, parece que o encanto, não é assim? Depois que você conhece, pastor, eu queria conhecer, agora passou o encanto, eu já queria ir. Eu lembro quando eu era mais jovem, né, lá na minha cidade, todo mundo falava que top mesmo era viajar para Balneário Camboriú. Eu falava, um dia eu vou lá, né? Alguém já ouviu dessa? Não, tem que ir lá, porque é as praias dos ricos, né? Você rico também, né? Vou lá e tal. E eu lembro que demorou um tempinho, né? Eu fui conhecer praia, já tinha 20 e poucos anos. Talvez alguns aqui nem conheçam, então eu estou até mais agraciado que você, né? Mas morava do lado da praia e não conhecia tal do balneário. Mas um dia Deus abençoou e nós fomos lá com a minha família, já tem bastante tempo. Isso hoje nós nem vamos lá, que nem gostamos tanto mais do lugar. Mas a intenção é mostrar para você que, às vezes, nós chegamos aos ápices da nossa vida e achamos, irmão, que, puxa, às vezes o fruto que nós vamos esperando não é realmente aquilo que acontece. Então a gente tem que ter um cuidado para a gente não chegar ao ápice das coisas que nós desejamos e acabar a vontade, acabar o ânimo, acabar a alegria, acabar a motivação. Então, se as motivações estiverem no lugar certo, você sempre vai ter coisa para lutar. Você sempre vai poder continuar conquistando, você sempre vai poder continuar melhorando. Agora, quando chegamos a um ápice e achamos que tudo foi conquista nossa, a gente acaba se afastando. Então, voltando ao que eu comentava, o rei Uzias, ele cresceu muito e no ápice da vida dele foi a queda. Então a gente tem que tomar um cuidado, que quando melhora bastante as coisas, se você não achar que tudo foi por mão sua, braço seu, força sua, não seja ignorante a ponto de achar que você consegue alguma coisa sem Deus. Sempre nós precisamos do Senhor, em tudo, no trabalho, na escola, na faculdade, em tudo eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor me governando, amém? Então, veja que algumas pessoas dão atenção e valiem a palavra e são bem-sucedidas. O fim de Uzias foi um fim trágico. O Ezequias está agora num ápice de um crescimento, vencendo inimigos, Deus dando vitória contra os inimigos. Chega um momento que o profeta entra na casa dele e fala assim, viu, pastor Jefferson, agora diante de Deus eu quero que seja profeta para você. Amém, irmãos? Eu quero ser como um profeta para a sua vida. Porque tem dias que é necessário você ouvir aquilo que você talvez nunca esperava escutar. Sabe quando você espera o pastor chegar na tua casa, fazer oração, irmão, vim aqui abençoar você. Ninguém creu, nem você creu em mim, irmão. Vou lá na tua casa, abençoar a tua casa. O pastor está vindo lá em casa. Irmãos, alguém já foi pego de surpresa pelo pastor na sua casa? 1, 2, 3. Nossa, eu tô ruim de surpresa, né? Deixa eu olhar aqui. Acho que a única pessoa que não me chamou ainda, deixa eu ver. Acho que já fui na casa de todo mundo. Acho que só a Valerie que não me chamou. Eu falei só para pegar no pé dela, calma. Ela não me chamou, mas eu fui sozinho. É só para mudança, né? Almoço, nada, né? Tá bom. Eu já fui na casa, acho que só do irmão Moacir. O Moacir, ele mora no interior, né, irmão Moacir? Mas um dia o senhor vai levar nós para comer um churrasco lá, né? Quem vai comer um churrasco na casa do irmão Moacir? Levanta a mão para ele ver quantas pessoas vai. Para ele saber, né? Brincadeira, irmão Moacir. Mas assim, irmãos, você espera que o pastor chegue para fazer o quê? E se o pastor chegar e der uma palavrão desse para você aqui? Porque isso aqui é um palavrão, não é um palavrão? É ou não é um palavrão? É, pastor, como assim? Você vai morrer. Para você é um palavrão, não é? Meu Deus, né? O pastor chega na tua casa e fala, meu amigo, vim aqui na tua casa te afrontar. Que afronta, né, irmão? Quem nunca mais quereria receber esse pastor? Você acha que se fosse nos dias de hoje, o profeta vai na casa do Ezequias, chega lá e fala um negócio desse, nunca mais vou nessa igreja. Esse pastor é do diabo, enviado do Satanás. Só que ele chega e fala, você vai morrer. Só que a sentença foi dita se você
não mudar o que está errado, se você não ordenar a tua casa. Em virtude de vida ou morte, todos sabemos que a certeza da vida é a morte. Então, o problema não era saber da morte, o problema é saber como morreria. Você se perguntou como você vai morrer? Você já perguntou? Não. Mas não é para você ficar com medo, pelo amor de Deus, tá, irmão? Morrer é natural, um dia você vai morrer, amém? Vai ou não vai? Só que fala assim, vai demorar um pouco, né? Vai demorar o tempo certo. Ninguém vai morrer antes nem depois da hora. Mas uma coisa é certa, esse dia vai chegar. Então, o Ezequias, ele escuta do Senhor, você precisa arrumar, ordenar a tua casa. Vai chegando um tempo da nossa vida que nós achamos-nos autossuficientes. Eu vou dizer para você que essa mensagem já tem quase um mês que eu estou preparando para pregar para vocês. E nem tinha pensado ainda que seria no dia da independência. Nós temos que ser dependentes de Deus. Às vezes nós nos tornamos independentes nos pensamentos, independentes nas ideias, independentes nos propósitos. Começamos a achar até que a pregação é pesada demais. Começamos até a querer filtrar a pregação, achar que coisas seriam para mim, mas coisas não seriam. Então a gente tem que entender, quando o Ezequias escuta essa palavra, Deus está dando um alerta para ele. E eu espero que estes 4 domingos deste mês de setembro sejam um alerta para você. Que o alerta serve para fazer o quê? Despertar. Um alerta serve para despertar. Quem acorda de manhã com o despertador te incomodando? Ele alerta que você tem que levantar, você vai ter que fazer alguma coisa. Quem falou assim, ó, não vou escutar você e dormiu? Faz assim, quem já fez isso? Foi legal? Por 5 minutos você ficou estressado um dia inteiro. Por 5 minutos. Você fica com ódio o dia inteiro por causa de 5 minutos. Então a gente tem que tomar um cuidado, amados, que às vezes o que está acontecendo com a sua vida é a falta de organizar a tua vida. E como que nós vamos organizar a nossa vida se nós não estivermos com o cuidado de entender o que é organizar? Porque para alguns, por exemplo, vou usar as irmãs para me ajudar. As irmãs gostam de casa limpa? Sim ou não? E os homens? Ah, pensei que não, né? Se a irmã gosta de casa limpa, quando a senhora vê a casa limpa, a senhora fica feliz. A Dreis fica cansada, ela falou. Ela falou, não, pastor, eu não gosto de casa limpa, não. É que eu fico muito cansada. Brincadeira. Mas quando você está com as coisas organizadas, você tem até um ambiente é melhor. Até você respira melhor com as coisas organizadas. Mas não é só no sentido da casa. Ele fala da casa no sentido do coração. O problema não era o palácio. O problema não era o crescimento financeiro do governo. Inclusive, o próprio Zedequias, ele toma uma atitude, depois da cura dele, de mostrar todo o ouro que tinha em Israel, querendo mostrar que ele era o bonzão. E a queda começou ali, quando ele quis mostrar que era alguma coisa. Tem gente que quer mostrar que faz, que isso, que aquilo. Dias atrás, nós estamos orando. Quem tem orado junto comigo pela irmãzinha Bruna? Tem orado? Tenho falado nas lives. Quem não acompanha as orações, né, fazer o quê? Não posso obrigar, mas tenho chamado a igreja para esse momento de oração. Ah, pastor, eu não preciso. Você não precisa, mas tem gente que precisa. Você que é dessa igreja, não está entrando na oração, você está perdendo. A moça não é membro da igreja, eu nunca vi ela. Eu sei que as pessoas creram e vieram até aqui e falaram, pastor, ela está com leucemia, e ela está entre a vida e a morte, 23 anos de idade. E nós precisamos orar, estamos orando. E Deus já começou essa semana, ela já até mandou um áudio, manda para o pastor. Ela não me conhece, nós nunca conversamos, ela falou, manda o áudio para o pastor. Ela acredita que tem gente lutando por ela. Agora, quando que nós vamos entender o que é arrumar a casa? Nós precisamos organizar nosso coração, nós precisamos organizar as coisas da nossa vida. Às vezes, nosso coração está parado há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Você ainda continua amargurado, ainda que sorrindo dos mesmos motivos que lá atrás você vivia triste. Então tome cuidado, porque você pode estar vencendo em muita coisa. Frase do Billy Graham, né? Aquele pastor americano. Você pode estar vencendo em muita coisa que está te distanciando de Deus. Você pode estar crescendo e melhorando em muita coisa que não te traz nada do céu, só te traz benefício da terra. Você se tornou uma pessoa vencedora, mas com a casa, faz assim, casa bagunçada. Você está com tudo arrumado, mas a casa bagunçada. Você está com tudo ordenado, mas a casa bagunçada. Qual casa? Coração.
Coração bagunçado não vai para frente. Eu vou ler os versículos agora até o versículo, como eu prometi, até o 9, para a gente ler o contexto e vamos passar para outra parte. 2, versículo 2 agora. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração e fiz, por favor, o fiz fica no presente, no passado, no futuro. Quer dizer, ele fazia um tempo da vida dele o que era? Quer dizer que se eu fazia, é porque não estou fazendo. Um tempo da minha vida eu levei as coisas de Deus a sério. Agora ele fala, eu fiz o que era reto diante dos teus olhos, e ele fez o que, irmãos? Chorou de maneira, o que, irmãos? Amarga. Ele chorou muitíssimo. O que leva um homem, quando eu digo no sentido, não no sentido masculino da palavra, mas o que leva uma pessoa a chorar muito mesmo? É uma dor, uma tristeza profunda, uma falta. Ele chora muito, só que o que me chama a atenção é que na oração dele, ele fala, Senhor, um dia eu me lembro de ter sido essa pessoa boa. Eu me lembro de ter sido uma pessoa que não olhava para a maldade de ninguém. Eu me lembro de ter sido uma pessoa que, ao invés de praguejar, eu abençoava. Eu lembro de um tempo que eu não olhava para as pessoas como se elas pudessem ser, daqui a pouco, meus inimigos. A mansidão, aquele cuidado que você tinha para com as pessoas era diferente. Mas quando nós vamos crescendo, e digo isso para você, tem pessoas que carregam traumas de infância. Gente, trauma nunca é esquecido. Nós vencemos ele, amém, irmãos? Quer dizer, quem tem memória boa, diga amém. Quem não tem, que Deus te dê memória boa, que você tenha uma memória muito boa. Ninguém esquece o sofrimento, ninguém esquece as bênçãos também, mas tem coisas que elas não podem frutificar em você mais. Elas ficam frutificando dentro de você. O Ezequias está dizendo, puxa, como era bom aquele tempo que eu estava em tua presença. Como era bom estar com o Senhor. Irmão, estar na presença de Deus é quando você, sabe aquele momento de oração que você não quer que acabe? Sabe aquele momento que você vai para o culto e não quer que o culto acabe? Você não pensa se a maionese vai azedar, você não pensa se vai ter carne assada, você não pensa se vai prolongar o culto, se o culto vai ter 2 horas. Sabe aquele culto que você fala, puxa, eu quero estar na presença de Deus, isso para mim é inigualável. E os dias têm passado e perceptivelmente, a olho nu para todas as pessoas, não precisa ser muito espiritual, que você vai perceber que as pessoas não estão querendo mais a presença de Deus. Elas não querem se envolver com coisas que levam ela para a presença de Deus. Você percebe isso? Ou seja, a casa está bagunçada, tem que organizar, tem que colocar a casa em ordem. E vamos colocar pontos. Primeiro ponto que a gente tem que organizar a nossa casa é organizar a nossa vida e o nosso coração com Deus. Se partir desse princípio, tudo que vem depois vai dar certo. Você vai organizar bem o teu coração, você vai organizar bem tua casa, você vai organizar bem tua vida financeira, você vai organizar bem o seu casamento, seus filhos, seu ambiente profissional, tudo que for da sua vida vai ser uma bênção. Quando? Quando você organizar a sua vida com Deus. Você precisa organizar a sua vida com Deus. E foi o que o Ezequias fez. Ele faz uma oração, olha para a parede e faz essa oração bonita. E diz, então veio a palavra do Senhor para quem? Para Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. Diga amém. Nenhuma oração é esquecida. E nenhuma lágrima é jogada fora. Amém, irmãos? Nenhuma lágrima é jogada fora. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, eu defenderei esta cidade. Diga, Deus vai defender a minha casa. Deus vai defender teus filhos, Deus vai defender teu casamento, Deus vai defender a tua saúde. Agora eu vou te fazer uma pergunta, gente. Quem ficaria feliz em ter certeza absoluta que você viveria 15 anos? Você não ficaria feliz? É só a irmã Ângela que levantou a mão. Você ficaria feliz? Pelo menos 15 anos, meu Deus do céu. Pelo menos 15 anos, talvez a Fernanda já vai ter me dado uns 4 netos. Oxe, daqui 15 anos, ela não entendeu a jogada, está muito no marketing, né? Irmãos, 15 anos é muita coisa. Ter a certeza que você vai ter 15 anos, irmão. Só que quando você tem 15 anos que Deus dá para você, a vida é outra. Quando é Deus que dá a vida. Quem lembra da vida sem Jesus? Lembra? Irmão, vou falar uma coisa para você.
A Bíblia fala que Deus, ele faz que... Oh, Jesus. Ai, meu Deus, a vida... Como pode o Tico e o Teco às vezes falhar, né, irmão? Tem que dormir mais, fala assim, né? Amém. Mas a Bíblia fala que... Aliás, lembrei. Onde o pecado abundou, superabundará a graça de Deus. Irmão, quando eu pecava para o diabo, quando eu vivia para o diabo, eu era doido, irmão. Quem era também? Pastor, quando eu era do diabo, eu não pensava duas vezes para fazer um balaio de gato. Só que a Bíblia fala que depois que eu venho para Jesus, eu tenho que fazer o quê? Superabundar. O que é superabundar? É fazer mais do que se fazia antes, é você estar além daquilo, uma coisa exorbitante. A abundância é algo que está sempre sobrando. Quando eu era do diabo, eu era doido. Agora eu sou mais doido, só que eu sou doido por Jesus. Eu vivo intensamente para Jesus. Então, uma pessoa que ela deixa a vida pecaminosa, ela tem a certeza que os anos dela vai ser feliz. Então, o Ezequias está tendo certeza, 15 anos, meu amigo, que você vai viver em paz. Você também tem que declarar que andar com Jesus são anos de alegria, são tempos de vida, tempos de abundância, mas você tem que declarar isso em você e viver isso. Foi uma escolha que o Ezequias fez. Lembre-se que ele chorou muito, ele orou com verdade, ele não ficou, Senhor, por que eu estou sofrendo? Vamos falar a verdade. Você já orou pedindo assim, Senhor, por que eu estou sofrendo? Quem já fez essa oração? Eu já fiz. Quem já fez? Por que Deus não me responde? E você muitas vezes sabe que a resposta, a culpa é sua. 99% dos nossos problemas, quem criou? Foram nós mesmos. Então nós temos que entender isso. Se a casa está organizada, se Deus te garante vida e vida de abundância, tudo vai bem. Mesmo quando o mundo vai mal. Por isso ele fala, né? Livrar-te-ei da mão do rei da Síria e esta cidade, e eu vou defender ela, amém? Quem quer ter o segurança, Senhor Jesus? Ele é o segurança que guarda a nossa casa. Aí diz, e isso será da parte de quem, irmãos? Como um sinal que o Senhor cumprirá essa palavra. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Eu vou ler o mesmo texto lá em 2 Reis, só porque eu vou explicar isso aqui. 2 Reis 20, versículo 8. Calma que eu já vou te explicar. Lá no versículo 8 fala assim, ó. E Ezequias disse a Isaías, o mesmo texto, só que aqui no livro de Reis. Qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Olha para mim um pouquinho. Quando o profeta voltou a falar com o Ezequias, ele já tinha a palavra para entregar. E ele chega e fala, olha, Deus mandou dizer que você vai viver mais 15 anos e você vai ser sarado dessa doença, essa enfermidade sua. Você vai ser curado disso aqui. Só que na hora que ele recebe aquela direção, vendo que ele estava quase morto, ele já estava adoecendo de morte, foi o texto que a gente leu, né? Ezequias adoecia uma doença mortal, ou seja, ele estava quase morto mesmo. E o quase morto, você entende que é a pessoa que ela já não tem mais nem motivação, ela está quase se entregando. Eu já tive, né, a tristeza e alegria, algumas foram tristezas e outras foram alegrias de pessoas que disseram, estou me despedindo, estou indo, não quero mais viver. Enquanto houver força, enquanto houver vida, há esperança, irmãos. A Bíblia fala até que quando a pessoa morta, ela pode voltar. Amém, irmãos? Quantos casos? Só que ele escuta essa palavra e pergunta, Senhor, se é de Deus isso aqui, me prova que o Senhor está comigo. Agora é onde entra propriamente a mensagem para o nosso coração. Eu até anotei aqui para a gente não se esquecer. Põe para mim, por favor, irmã, Josué, capítulo 10, versículo 12. Um dia o Josué estava numa luta, numa batalha, estava numa guerra contra os gibeonitas. E nessa guerra contra os gibeonitas, guerras, pode ser guerras da tua vida, batalhas, coisas que vão acontecendo, e essa guerra está acontecendo, e o Josué faz uma oração. Tem horas que a gente tem que ser ousado. Diga, Senhor Jesus, me dá ousadia. Sabe o que é ousadia? É você falar de uma maneira assim que você, sabe, aquela coisa que é grande, algo que é assim quase impossível. Você tem que ser ousado. Tem que ser ousado na sua oração, porque o seu Deus é grande. Amém?
Leia comigo ali, eu vou ler com você até o versículo de número 15. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e a lua no vale de Aijalon. E o sol fez o quê? E a lua? Até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto, isso aqui é um livro dos justos, isso aqui não é um livro bíblico, tá? É um livro não canônico. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quando de... Quando você precisa de tempo, Deus faz o tempo parar para te dar vitória. Por exemplo, talvez a gente olhe assim, pastor, o tempo passou, eu já estou velho. Diga, estou velho nada. Mas tem gente que se sente assim, envelhecido. Sabe o que é pior? Eu vejo jovenzinhos mesmo, de 20 anos, falando que está velho. Irmãos, quem conhece a dona Irena? Levanta a mão, dona Irena, para o pessoal conhecer a senhora. Levanta a mão aí. Ó. Quem conhece a dona Irena? Ontem ela deu uma lição na gente, era quase meia-noite, ela falou assim, pastor, tem outra, vamos começar já. Eu falei, vamos lá, irmã, a senhora é das minhas, irmã Irena. Amém, irmãos? Quando eu estou usando um exemplo da irmã, a irmã tem quase 1887 anos. Minha avó, querida, Deus abençoe. Quando eu falo assim, irmãos, eu falo porque eu tenho essa liberdade com a irmã, tá, irmãos? Ela é muito querida, né? Como uma pessoa da minha casa. E quando eu falo assim para vocês, é porque tem pessoas que ela não tem ânimo para nada, irmão. Ela não tem motivação para nada. Ela vive desanimada, irmão. Você já viu uma coisa para fazer e ficou olhando? Quem já viu uma coisa para fazer e ficou olhando? Irmão, é triste quando tem coisa para você fazer e você fica olhando. Tem coisa para fazer, tem que fazer o quê? Se você está em desordem com Deus, você sabe o que tem que fazer. Quem sabe o que tem que melhorar? Então, melhora. Josué estava numa batalha. Quem está numa batalha também na vida? Nós estamos numa batalha, irmão. A guerra é constante. Josué para e fala, Senhor, para eu vencer esse problema aqui, eu preciso da tua ajuda. E eu não quero deixar esse inimigo para amanhã. Já ouviu o ditado que o pessoal fala? É um leão por dia? Quem tem alguns leões acumulados em casa? Se é um por dia, às vezes vai ficando alguns leões que você vai deixando de matar, você vai deixando de vencer, eles vão ficando, né, grandões. Você vai vendo daqui a pouco, você tem quase uma selva de leão na tua casa. O próprio Josué fala, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê tempo para vencer esse problema. A Bíblia fala que o sol parou, quer dizer, o dia esticou. Você crê nisso aqui? Você acha que isso aqui é verdade? Eu creio que isso aqui é verdade, que o tempo parou. O tempo parou para dar tempo de Josué vencer o problema dele. Como assim, pastor? Então quer dizer que se eu orar agora, tudo vai ficar assim, ó? Não, o tempo parou não, gente, não foi nesse sentido literal. Claro, no dia de Josué, o sol parou, a lua parou, quer dizer, o tempo parou. A Bíblia fala que o dia não acabava, quer dizer, a luz estava no céu para que eles conseguissem derrotar todos. Sabe o que significa a luz para nós, irmão? Irmão, enquanto há luz, você está vencendo. Quando você está sem luz, irmão, quando vem tempo de escuridão, você não consegue vencer. Já teve dias de escuridão que você vem, escuta o pastor pregar, vem para o culto, ouve a palavra e volta em trevas do mesmo jeito? Parece que você não tem... Puxa, será que o pastor não está se consagrando? Será que o pastor não está jejuando para trazer uma palavra para mim? Será que esse é o problema? O que você acha? Você acha que esse é o problema? Ainda que ele não estivesse se consagrando. Se Deus usou a mula para falar com o homem, por que Deus não pode usar na palavra o que o pastor está pregando com você? Por você. Amém, irmãos? Então, o fato é, o tempo parou para dar a vitória. Então, quer dizer, se você perdeu muito tempo na vida, Deus vai dar tempo para você voltar e resolver o que está errado. Parou lá no tempo? Você estacionou no casamento antigo? Você estacionou no que a mãe fez para você, no que o pai fez para você? Você estacionou na maldade, no adultério que você sofreu? Você ficou parado aonde? Na pobreza de que você poderia ser rico? Na tristeza de saber que você nasceu numa casa de gente pobre?
Onde você ficou parado? Onde ficou estacionado o teu coração? Onde parou o teu coração? Provérbios 4, 23, irmã. Só na tela aqui que eu vou ler rapidinho e a gente volta aqui em Josué. Sobretudo, ou seja, além de qualquer outra coisa, faça o quê? Guarde o teu coração. Por que tem que guardar o coração? Guardar é zelo, cuidado. Para fazer o quê? Porque nele você vai encontrar o quê? Seu coração vai... Claro que você entende que coração é sentimento, né? Se você não guardar os sentimentos do seu coração, você começa a agir com todas as pessoas com um sentimento ruim lá de trás. Você começa a tratar todas as coisas com a maldade que um dia você sofreu, ou que um dia o diabo te atacou, com pensamentos, com atitudes, tanto físicas quanto espirituais. Guarda o teu coração, ou seja, não retenha, ou seja, impeça que o inimigo tenha espaço de um compartimento dentro de você. Porque a pessoa que retém o que é mal no coração, ela está guardando algo do demônio. E o diabo começa a dominar a vida dela, dominar a mente dela. Aí ele continua, versículo 24. Desvia-te de ti a tortuosidade da boca, ou seja, para de falar contra a palavra. Se a palavra garante que você é uma bênção, que a sua família é uma bênção, você vai falar o quê? Minha família é uma bênção. Se a palavra garante que Deus está comigo, não foi o que ele garantiu para o Ezequias, eu vou te dar 15 anos, você vai vencer teus inimigos, eu vou guardar a tua casa. Então eu vou declarar o quê? O que o Deus Todo-Poderoso declarou. Mas às vezes o problema do dia a dia faz você falar ao contrário, não fale tortuosamente com a sua boca. Aí diz, né? Tire a perversidade dos seus lábios. Versículo 25, vamos lá. Os teus olhos, olhem de que jeito? Olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Ou seja, olha para mim, por favor. O que ele está dizendo? Olhe diretamente. Gente, não é brincadeira. Mas não faça. Tem gente que ele não tem estrabijo, mas ela fica assim, ó, um olho para frente e um olho para trás. Tem gente que ela não consegue encarar a vida do que tem para vir. Porque o que passou continua machucando. O Ezequias fez oração. Qual foi a oração dele? Senhor, um dia eu fiz. Ficar chorando que um dia foi bênção e não voltar a ser bênção não vai mudar nada. Se ficar chorando dizendo que um dia você era tão fiel, volte a ser fiel. Um dia você era tão feliz, volte a ser feliz. Um dia, pastor, eu não tinha preguiça. Agora jogue a preguiça fora. Amém? Leia o texto. Aí diz, né, versículo 26. Pondera o quê? A verdade dos teus pés. Ponderar é você começar a ter equilíbrio, a pensar como que é o certo, qual que é o errado. Eu não vou mais sair caminhando como um louco. Eu vou fazer tudo de uma maneira correta. Não vou fazer loucura mais. Eu vou ponderar onde eu boto meus pés. E todos os teus caminhos vão ser o quê? O que o Senhor disse para o Ezequias? Ordena a tua casa. Quem quer ter o caminho ordenado? Está aqui a resposta. Ó. Pondera a vereda dos teus pés. Começa a fazer o que, irmãos? Eu vou ponderar a vontade do Jefferson e a vontade de Deus. Qual que eu tenho que seguir com meus pés? De Deus. Muitas vezes a sua vontade te afasta. Você percebe quando deu uma crescida, uma melhorada. Eu lembro disso, irmãos, que uma vez eu escutei, eu só replico isso, né? Mas eu me lembro de um dia, o pastor falou assim, tem gente que queria tanto ter um carro, e falava, quando eu tiver um carro, eu vou levar os irmãos para a igreja, vou dar carona para levar a gente para a igreja. Aí quando o irmão compra o carro, ele passa o carro na poça d'água para sujar o irmão e não dá carona para o irmão. Quer dizer, a pessoa antes, quando dizia, nossa, se Deus me der tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Aí quando a pessoa tem condição, ela não faz. Ou seja, ela prometeu algo a Deus, ela falou que faria com Deus, e aí ela vai se perdendo. O fato é, irmãos, que a vereda que você está escolhendo para a sua vida é o caminho de onde você vai chegar. Lembra que Jesus disse, existem 2 caminhos. Como assim, pastor? Já ouviram falar que existem muitos caminhos? Mas Jesus disse que só tem 2. Um que te leva ao caminho da salvação e outro que te leva à perdição eterna. Então, quer dizer, em todo tempo você está fazendo escolha. Qual caminho está escolhendo? Josué, no dia de uma grande luta, o que ele faz? Ele ora e fala, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê tempo, porque o meu tempo passou. Vamos ser sinceros, nós não estamos velhos, amém? Mas tem coisas que o tempo passou. Por exemplo, tem pessoas que não teve condições, porque talvez o tempo era difícil, tinha que trabalhar,
Mas alguns não puderam estudar. Não é verdade? Mas dá tempo ainda? E se você falar, Deus, eu posso, eu vou me esforçar, com o tempo que eu tenho, com a vida que eu tenho, eu vou estudar. Vou usar a irmã Irene de novo. O que a senhora faz toda semana à noite, irmã? Vamos aplaudir Jesus pela vida dessa irmã querida. E sabe o que é mais engraçado? Esse dia ela chegou e falou assim, pastor Jefferson, o senhor acredita que tem umas veinhas da minha sala, que elas ficam mexendo no zap na hora da aula? E eu falei, ela falou assim, vocês fiquem quietos que eu quero aprender. E se vocês não querem aprender, vá para casa. Falei, professora, né? Pronto. Claro que, gente, eu estou usando estes exemplos, não é para dar confete para ninguém, é para a gente entender, irmãos, que se você tem propósito, Deus dá tempo para você. Quer dizer, pastor, eu já estou velho. Não, você não está velho, você está sem propósito. Você está sem tempo para organizar as coisas da tua vida. Aí o tempo que o Josué pediu, o que Deus fez? Deus deu tempo para ele. Você vai ter tempo para fazer o quê? Para vencer esse inimigo que você não venceu antes. Tem coisas que você não venceu antes, mas Deus está acrescentando tempo. Mesmo não tendo tempo, Ele te acrescenta tempo para vencer o problema. Então, a lua e o sol pararam. O que aconteceu? Josué bateu de frente com os inimigos, aí o tempo voltou ao normal. Por que eu levei você aqui em Josué? Voltando novamente lá em 2 Reis 20, o versículo de número 8. Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal que o Senhor me sarará e de que o terceiro dia subirei da casa do Senhor? Qual que é a resposta? Leia, e disse Isaías, isso te será sinal da parte do Senhor, que o Senhor cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra de 10 graus, ou voltará 10 graus para trás? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus, não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, por favor leia de novo 11, então o profeta Isaías, o homem de Deus, orou por ele, clamou ao Senhor e fez o quê? Volte a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de... Vamos pensar uma coisa, para dar tempo para a vitória, Deus fez o tempo parar, ou seja, Deus fez o dia ou seja, o que era para ser rápido, Deus prolongou, o que era para acabar, Deus deu mais tempo. Já no dia de Ezequias, para que ele tivesse vida, Deus deu tempo para ele voltar. Você está entendendo? O Ezequias recebeu tempo para voltar, ou seja, dá tempo de você voltar a ser uma bênção. O Ezequias não era uma bênção? Só que ele declarou, eu não estou sendo mais a bênção que eu disse que eu era. Então Deus está dando o que para ele? Tempo para voltar a ser uma bênção. Diga para a pessoa do lado, Deus está dando tempo para você voltar a ser uma bênção. Quem não falou para ninguém, fala para mim que eu escuto. Pode falar. Deus está dando tempo para você voltar a ser uma bênção. Amém, gente? Deus está dando tempo para você voltar a ser uma bênção. Pastor, e se eu nunca fui uma bênção? Deus está dando tempo para você voltar e resolver o que tinha que resolver para você ser uma bênção a partir de hoje. Então tem tempos na nossa vida que Deus vai dar tempo para você vencer o inimigo. Tem tempos que Deus vai dar tempo para você viver. Tempo de vida. Deus acrescentou tempo para Josué vencer o inimigo e Deus acrescentou a Ezequias tempo para ele ter vida. Tem gente que ela precisa dos dois, tempo para vencer o inimigo e tempo para viver. Então o fato é, um coração que está retendo coisas ruins, ou que está agindo de maneira errada, vai conseguir encontrar saída para a vida, gente? Vai conseguir organizar a vida? Não vai. Por isso que nós precisamos arrumar a nossa casa. E se você estiver disposto a arrumar a tua casa, irmãos, você vai, pelo amor de Deus, eu ia falar uma coisa que ia soar ruim, né? Mas é bom quando alguém ajuda a limpar, né? Fala. É bom quando tem alguém do teu lado te ajudando? Assim, irmão, tem coisas que às vezes a gente tem que chorar sozinho, encarar sozinho, mas é tão bom quando tem alguém do teu lado. É ou não é verdade? Preste atenção no que a gente acabou de ler. O que o profeta fez? Eu pedi para você ler em voz alta o versículo 11, lembra? O que ele falou? Irmão, o profeta, quando viu o Ezequias preocupado com o tempo e a saúde dele, sabendo que a coisa era séria, ele falou, profeta, me ajuda. Como é que Deus vai me responder? Olha a situação, eu estou morrendo. Você entendeu o que é estar morrendo? Tem gente de pé com saúde, comendo bem. Quem come bem, diga amém. É bom comer bem, né? Tem gente que não está podendo comer de verdade.
Bom poder comer. Mas tem gente, irmãos, que de verdade está triste financeiramente, que está triste emocionalmente, está triste nos relacionamentos. Todos eles. O Ezequias fala assim, por favor, o que vai ser de mim? Me prova então que Deus está comigo. E ele fala, deixa que eu vou orar. A oração deste profeta ajudou a limpar a casa de Ezequias. Às vezes você não tem dado crédito à pregação do profeta. Você escuta, mas você só vê o homem mau. Escute aqui. Quem gostou de cantar o louvor, veja os teus serafins. Manda, né? Manda, Senhor. Você gostou? Bonito louvor, né? Pastor Jaime de Amorim canta ele. E se você pegar os textos que fazem este louvor ser composto, você vai ver na Bíblia que o Isaías ele era um homem de impuros lábios. Um homem mau. Um homem que ele declarava, Senhor, eu não posso ser enviado porque eu sou um homem duro. Eu sou um homem difícil de lidar. Quem reconhece que já foi ou talvez é difícil de lidar? Só 3. Quando se diz respeito de você, você tem vergonha de falar. Quando você estiver livre assim mesmo, eu sou essa pessoa, eu sou assim mesmo, e eu preciso de ajuda. Quando você falar assim, aí a libertação chega. Agora, o fato é, o profeta falava, e ele começou a dar crédito. Às vezes você está escutando o que você tem que fazer e não está fazendo. Às vezes você precisa de ajuda, e às vezes a ajuda vem do anjo da igreja. O pastor está pregando aquilo que você precisa ouvir, e você não está acreditando aquilo. Você não está colocando aquilo em prática. Porque a ajuda que ele precisava, como que eu vou sair dessa? Ele disse, então tá bom, eu vou orar a Deus. Quem fez com que o tempo parasse foi tanto a fé de Ezequias, mas ajudado pelo profeta. O profeta fez uma oração. Talvez aqui de maneira esporádica. A gente sempre ora. Toda vez que você vem na igreja tem oração? Toda vez tem culto, palavra, oração, louvor, não tem? É uma forma de rito que nós seguimos, assim fazemos, é uma forma eclesiástica de conduzir o culto. Todas as vezes é assim. Mas às vezes você não sabe, irmãos, que aquele dia, naquela simples oração, tudo pode mudar. Eu gosto de lembrar de alguns testemunhos que aconteceram aqui conosco. Eu tenho uns 3 meses, foi feita, acho que a novela da vida real da irmã Franciele, que ela falou, pastor, eu nem estava ali orando por isso, mas o senhor falou que ia orar por quem tinha problema nos olhos, eu orei. Tirei os olhos, acabou o problema. Né? Vocês já viram aqui, eu estou com vocês há 6 anos, né? Quantos milagres nós já vimos aqui. Eu lembro da irmã Adriana falar assim, pastor, eu tenho uma coisa que contar para o senhor. Eu falei, conta, irmã. Irmã sempre conta coisa boa, né, irmã Adriana? Ela falou, pastor, um dia a enfermeira falou que eu era muito velha para ter filho. E ela falou assim, e o pastor, eu vou fazer questão de ir lá encontrar aquela enfermeira e falar assim, ó, a velha grávida aqui, ó. Oi, irmã, brincadeira. Né? Talvez você não entenda, mas uma oração, aquela oração que você talvez nunca ia fazer, você nunca ia conseguir aquela oração, não é porque você não tem capacidade, é porque quem tinha que orar nesse dia era o Isaías. Aí você descredibiliza, às vezes, está aqui o Marcelo pregando, pastor Ed, fala pastor Dair. É teu irmão gêmeo, né? Às vezes está aqui, né, um obreiro, uma irmã, alguém pregando, alguém começando um culto, a irmã Andressa, minha esposa. A irmã contava o testemunho dos casais ontem, né, que trouxe libertação para ela, foi um louvor que a Dani estava cantando. E ela mal sabe, a Dani nunca mais cantou esse louvor, então tem que pegar de novo, vamos libertar mais gente. Mas é aquele dia, aquele momento que você está disposto e solícito a dar, avalie aquilo que Deus está falando com você. Começa uma organização. E quando você começa a organizar, que alguém vem ajudar, não é bom? Quem se sentiu sozinho? Já se sentiu sozinho? Eu nunca senti. Já se sentiu sozinho? É do ser humano a gente se sentir sozinho. Mas quando tem alguém que te ajuda, irmão, meu Deus do céu. Por isso que a Bíblia fala que 2 é melhor que 1. Eu sempre sou ajudado. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez alguns podem, né, até zombar. Um dia eu mandei uma mensagem para o nosso líder, o pastor Fernando. Não tem muitos anos isso, mas eu me lembro que eu mandei uma mensagem, falei, pastor, nós não estamos juntos todos os dias na sede aí, em Curitiba, mas eu vou dizer para o senhor como o senhor tem me ajudado. Como assim, menino? Ele me chama de menino. Que bom, né? Não sei se é bom ou ruim, né?
Pode ser bom na idade, mas pode ser ruim de cabeçudo. Ele, que bom, menino. Eu falei, pastor, o senhor me ajuda demais. O senhor faz coisas por mim que ninguém fez. E ele, você está doido, Pia? É. Tem palavras que tiram a gente de um calabouço. Tem palavras que livram a nossa alma. E eu disse para ele, o senhor é um dos melhores amigos que eu tenho na minha vida. Esse pastor chamado Isaías era um bom amigo de Ezequias. Só que às vezes nós não reconhecemos eles. Comece do princípio de que se você estiver disposto a limpar a casa, Deus vai enviar alguém para te ajudar a limpar. Mas tem que limpar, irmãos. Enquanto você não estiver disposto a limpar a tua casa, Deus não vai enviar alguém para te ajudar. Parece que o pastor prega para todo mundo, menos para mim. Parece que todo mundo entende, menos eu. Parece que todo mundo conta testemunho. Parece que todo mundo prospera. Mas será que você está ouvindo o que o profeta está falando? Porque o primeiro momento que o profeta escutou aquela palavra de Deus, ele não negou de falar. O profeta de Deus não pode negar de falar o que Deus falou, amém, irmãos? Não é profetada, não é inventar, mas é colocar em pauta a verdade bíblica. Quando ele falou, despertou, e eu espero que de verdade, como eu disse no início, vou terminar agora, termino falando isso para você, que haja despertamento nestes domingos de setembro, e você volte a viver, você volte à vida de Deus, que você volte a ser uma bênção na mão do Senhor. Lembre-se que o seu coração precisa ser tratado. Se você não trata seu coração, você luta, e quando você vê, você está preso de novo no seu coração, porque você guardou coisas que não deveria ter guardado. Termino em Tiago, capítulo 1, só na tela, Tiago, capítulo 1, versículo de número 2, diz assim, pode ler na tela comigo aqui, por favor. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias... Faz o seguinte para mim, põe na NTLH. Vou ler esse texto na linguagem de hoje. Vamos lá. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, elas fazem o quê? Produz perseverança, que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não sendo uma pessoa falha, não seja uma pessoa falha, mas se alguém tem falta de sabedoria, para que sabedoria? Para lidar com essas situações. Se você tem falta de sabedoria para vencer essas coisas, faz o quê? Peça a Deus, o que ele vai fazer? Ele dará de maneira generosa, porque ele é abundante para com todos, ele sempre é bom para com todos, ele é abundante para quem busca ele, amém? Aí diz, porém façam, isso de que jeito? Com fé, de maneira que não seja duvidoso o seu coração, de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva para um lado e para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa. Vamos ler de novo bem alto? Quem é assim? 8. Pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. O Ezequias sabia o que tinha que fazer? Ele orou, ele clamou a Deus, mas sabia o que tinha que fazer? O Ezequias sabia o que tinha que fazer? O que ele precisou? Que o profeta viesse até ali e falasse, olha, você tem que fazer o seguinte, amigo, nós vamos entrar na presença de Deus agora, porque ele perguntou, como eu vou saber que Deus fez isso? Ele sabia o que fazer? Ele não sabia, ele precisou que Deus falasse com ele através do profeta, o profeta orasse a Deus e Deus fizesse o quê? Parasse o relógio, para que desse tempo, para que ele tivesse vida. Ou seja, conclusão para o nosso coração, se for preciso, Deus para o tempo para te dar a vitória. E se for preciso, Ele faz o tempo voltar para te dar a vida. Se você entendeu a mensagem, eu quero que você fique de pé para a gente fazer uma oração. Você entendeu? Coloque a casa em ordem. Com essa base de mensagem, domingo que vem é Santa Ceia, amém, gente? Com essa base, na semana que vem,
nós vamos continuar, não no mesmo ponto, mas vamos nesse enredo de entendimento resolver as nossas vidas com Deus. Começando, a primeira coisa que se coloca em ordem é a vida com Deus. Então, semana que vem, nós vamos nos preparar. Até domingo que vem, vamos orar a semana toda, vamos buscar Deus. Para domingo que vem, nós viemos aqui, ouvimos uma palavra que vai me fazer voltar a ter um relacionamento especial com Deus. Voltar a ter vida com Deus. Amém, irmãos? Feche os olhos. Pai, é tão bom ouvir a Tua voz. É tão bom poder ter consciência de que eu não estou sozinho. Grande verdade é que nós precisamos ser transformados. Pai, nunca ouvi de um louvor que viesse tanto de encontro com o meu coração e com tua igreja, quanto este que vamos entoar agora. Nestes dias, não é pelo autor, não é pelos músicos que criaram, que oraram, que pediram a Deus uma direção, mas nós precisamos sim, Pai, mudar nosso coração. Nós precisamos ter uma vida pautada na Tua vontade, no Teu querer. E para isso nós precisamos, ó Deus, ter um coração igual ao Teu. Ter um coração de amor, de respeito, de perdão. Um coração que quando precisa chora. Chora com verdade, com sinceridade, para que haja transformação. Por isso eu peço ao Senhor, ó Pai, dá-me um coração igual ao Teu, em nome de Jesus. Dá-me um coração segundo Teu coração, Senhor Jesus. Jesus, muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Dá-me um coração segundo Teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Muda, me restaura com Teu bálsamo de amor. Muda, me restaura com Teu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde Tu estás, Senhor Jesus. Centro da Tua vontade. Centro da Tua vontade. Ó, Tu és o meu porto seguro, ó Deus. Meu porto seguro. Muda, muda, me restaura com Teu bálsamo de amor. Vem mudar, Senhor. Muda, me restaura com Teu bálsamo de amor. Aonde Tu estás, Senhor Jesus. Que lugar é esse? O centro da Tua vontade. Meu porto seguro. Centro da Tua vontade. Meu porto seguro.
no centro da tua vontade, no centro da tua vontade, meu porto seguro. No centro da tua vontade, meu porto seguro. Eu quero estar todo dia, Senhor, aonde tu estás, meu Senhor Jesus. Senhor Jesus, no centro da tua vontade, meu porto seguro. Quantas são as aflições do justo, ó Pai. Porém, tu dizes em tua palavra que de todas elas o Senhor nos livraria. Eu venho a ti, meu Deus, como Isaías orando em favor de Ezequias. Cada pessoa que está aqui dentro agora, aquelas que são membros dessa igreja, a qual o Senhor tem colocado por este tempo como rebanho em minhas mãos para cuidar para ti, porque tudo é teu, tudo é para o Senhor. Eu peço ao Senhor, dê tempo para essa pessoa, Pai. Acrescenta saúde sobre ela, acrescenta a tua cura sobre ela, acrescenta a tua libertação, para essa pessoa se libertar do passado. Você precisa fazer essa oração: Deus, me liberta do meu passado, me liberta, Jesus, dos pensamentos, das maldades que me fizeram. Me liberta, Jesus. Fale, minha irmã, fale, meu irmão. Me liberta, Jesus, de viver o hoje como se eu estivesse ainda vivendo amargurado da maldade que me fizeram, como se o passado pudesse ainda ter alguma estimativa de vida nos dias de hoje. O passado não pode voltar, ele não pode te dominar. Ainda que os dias maus, os dias difíceis vieram, o Senhor Jesus é a luz que te coloca você no caminho certo. Ele é a palavra viva, Ele é o verbo vivo, Ele é Senhor, e Ele garante que aquele que o busca de nada terá falta. Se você tem falta de fé, Senhor, levante a voz, igreja, me acrescenta a fé, Senhor. Se está me faltando fé, me dê palavras. Diga para Ele me dar tempo para vir mais à igreja. Peça para Deus: eu quero mais tempo para vir à igreja, para aprender sobre fé, aprender a melhorar, a crescer diante do Senhor. Peça para Ele: Deus, eu preciso organizar minha vida, eu não tenho orado mais, eu não tenho tido tempo para o Senhor, eu não tenho tido tempo para leitura bíblica, eu não estou aprendendo, eu não estou evangelizando, eu não estou falando do teu amor, Jesus. Por isso eu estou aqui te pedindo, Pai, dê forças, dê saúde, dê vigor, para essa pessoa voltar, ó Deus, no tempo. Não, meu Pai, como o homem pensa, mas que seja dado tempo para mudar o que está errado. Talvez seja o tempo de você falar: Senhor, eu estou como Ezequias, arrependido. A Bíblia fala que ele chorou muitíssimo. A Bíblia fala que ele olha para o Senhor numa oração simples, olhando para a parede. Ele olhou para a parede. Não é o ato de olhar para a parede que o fez ser ouvido. Mas sabe quando ninguém pode olhar para você? Sabe quando ninguém pode enxergar o que está dentro do seu coração? Ninguém pode enxergar o seu pensamento. Mas Jeremias 17:9 fala que o Senhor conhece o nosso coração. E se você entendeu a oração de Ezequias, que ele olhou e disse: Senhor, se servido te lembrar de que eu fiz o que era reto. O que você fazia com Deus que hoje você não faz mais? O que você fazia que hoje você não tem feito? Essa é a oportunidade de você falar: Senhor, eu quero voltar a fazer. Ou se você nunca fez algo relevante, diga: Senhor, eu quero fazer coisas grandes para o Senhor. Eu quero ganhar almas, eu quero dar meu testemunho, eu quero mostrar a grandeza do Senhor na minha vida. Mas peça para Ele agora: essa oração não é minha, essa oração não são dos ministros, essa é a sua oração.
olhando para a parede simbolicamente, o que você parou de fazer, o que você deixou de fazer, o amor que você tinha, o zelo que você tinha, o cuidado que você tinha, que foi se desprezando aos anos, por pessoas, por atitudes alheias, ou até por atitudes suas mesmas. E muitas vezes o que afastou você foram suas atitudes. Aprendemos com o Tiago: peça a Deus sabedoria. Peça a Deus: Deus, me ajuda a orar. Me ajuda a orar, Senhor, falar o que eu preciso falar. Você tem vergonha de falar, irmão? Você tem vergonha de falar, irmão? Tem vergonha não? Ah, Deus conhece meu coração. Sim, Deus conhece seu coração. Só que Ele mesmo diz em Isaías 54: fala para mim quais são as suas batalhas, que eu vou entrar com você em juízo. Você tem que falar, abrir a boca, e falar tem que ser com a boca. Abrir a boca e falar: Senhor, esse é meu problema. Sou duro, sou ignorante, sou explosivo, sou magoado, sou ressentido, sou como o gato escaldado que tem medo de sofrer novamente. Mas eu preciso de libertação, Senhor. Você tem alguns minutinhos a partir de agora. Eu quero que o louvor será entoado bem suave, desde o início, mas você não vai cantar o louvor agora. Este é o seu momento de olhar para a parede. Esse é o seu momento de você falar: Senhor, eu preciso voltar. Esse é o momento de você falar: Senhor, eu preciso voltar a fazer o que te agrada. Em nome de Jesus. Dá-me um coração segundo teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Dá-me um coração segundo teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Tua vontade, meu porto seguro. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade, meu porto seguro, no centro da tua vontade, meu porto seguro, Senhor, no centro da tua vontade, é onde eu quero estar. meu porto seguro. Pai, que hoje tenha iniciado uma grande mudança dentro de cada um de nós.
e que nós possamos ser como a luz da aurora, que vai raiando, vai raiando, vai raiando até se tornar como um dia lindo de sol, um dia perfeito. Que assim seja, Pai, para a Tua igreja, que assim seja aqui em Pato Branco, que assim seja nas igrejas, com os pastores, que seja na casa deste pai, desta mãe de família, que assim seja no trabalho, que assim seja, meu Deus, que o Senhor nos dê tempo de reaver o tempo perdido, que possamos ter vida e vida com abundância. Diga graças a Deus, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Salvador Jesus Cristo, alegria, glória a Deus, glória a Deus. Corre lá, Andrés, coloca para mim, por favor, Jeremias 17. Leia comigo antes de você se assentar. 17, versículo 9. Ah, pastor, eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Leia lá. Pode deixar na ARC. Enganoso, ou seja, sentimento. Os seus sentimentos podem se enganar. Mais do que todas as coisas. E ele é perverso. Quem é a pessoa que quem o conhecerá? Aí diz o versículo 10. Leia. Eu. O que ele está dizendo, gente? A pergunta do Jeremias é: quem conhece o coração? Aí Deus fala: eu. Quem conhece o coração? Deus. Deus conhece o coração. A pergunta é: quem conhece o coração? A resposta é Deus dizendo do céu: eu. Ele conhece o coração. E ele esquadrinha. Sabe o que é esquadrinhar? É você fazer medida. É você olhar os 4 cantos dele. Esquadrinhar o coração. E ele faz o quê? Ele prova até mesmo os pensamentos. Para que ele faz isso? Para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas. Resposta para a mensagem do nosso coração de hoje. Se eu quero ordenar a casa, Deus tem que encontrar os meus pensamentos querendo e agindo como quem quer mudar. Amém? Não adianta só vir no culto, se emocionar, cantar, louvar e não mudar as ações. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus. Pode sentar, por favor. Gente, põe na tela Amós 9:13 na NVT. Pessoal de casa, Deus abençoe, fiquem na graça de Deus.